Deus é um só, que se divide em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma pessoa, às vezes, ela chegou para mim e falou assim: pastor, mas já que então Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então quer dizer que são 3 deuses. Olha a confusão na cabeça da pessoa. Os 3 eles trabalham em conjunto, mas não quer dizer que diluiu, né? Aí eles aqui trabalhando para a Igreja Católica e pregando aqui, ó. Nem eles mesmos, quer mesmo virar falar que não consegue explicar? Por quê? Porque a palavra mistério significa confusão, ó. É um mistério, a mente humana não consegue. A Trindade, ela trabalha de maneira diferente. O Espírito Santo nos convence, é por meio de Jesus que nós somos salvos e é por meio do Deus Pai que nós temos a nossa vida. Olha aí a confusão, tá sabendo nem o que tá falando, vamos lá. Então todos eles são Deus, né? E você pode adorar. Então tá adorando 3 deuses, dizer que todos eles são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles são Deus, então tá adorando 3 deuses, tá debaixo de idolatria. E a Bíblia fala que nós temos que adorar só a Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Mas dos atributos da divindade, né? Da onisciência, a onipresença. Ele não podia estar em todo lugar. Exatamente. Então ele deixou de ser o Criador e quando ele veio, você não podia estar em todo lugar, ué. Que confusão é essa? Sobre o que é a Trindade. A Trindade é um mistério, a Trindade não é um enigma. Enigmas a gente decifra, mistério a gente aceita. Para buscar entender esse mistério, vamos mostrar aqui ao menos uma forma pela qual a Trindade é representada de maneira gráfica por nós. Você deve ter visto em algum lugar, e é comum, que a Trindade seja representada por um triângulo. E, de fato, é uma representação muito comum. Bom, meu nome é Romils, estou aqui para trazer mais um vídeo para os irmãos. Esse vídeo aqui é mais um dos vídeos das séries Refutando os Pastores. Nós estamos fazendo uma série aí, Refutando os Pastores. Nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando para os irmãos o que esses homens estão ensinando aqui é uma heresia pregada pela Igreja Católica. Vou estar mostrando para os irmãos que esses 2 homens aqui, esses 2 pastores, eles pregam essa heresia aqui que vem lá da Igreja Católica, aqui ó, mistério revelado. Jesus é Deus, a Trindade existe. Então eu vou estar mostrando para vocês que o que eles estão ensinando aqui é heresia. É uma heresia que veio do catolicismo romano, veio da Igreja Católica. E não é para se espantar não, meus irmãos, porque nós já mostramos nos vídeos aí que a Igreja Católica ela representa a Jezabel. E as igrejas evangélicas com a sua hierarquia ali representam a Atalia. No Velho Testamento tinha a Jezabel e tinha a Atalia, a sua filha. A Atalia pregava o mesmo que a Jezabel pregava. Ela ensinava o povo a adorar a Baal. Baal significa Senhor. Os pastores também pregam a mesma doutrina da Jezabel. E a Jezabel colocou o povo debaixo de idolatria, adorando ídolos. E é o que esses homens aqui fazem. Eles estão ensinando as pessoas a adorar a uma trindade. Enquanto o eterno é um. Eles defendem a trindade, eles põem o povo para adorar 3 deuses. Então, como é que vai ser feito esse vídeo aqui? Eu vou deixar eles falar um pouco, vou pausar e vou mostrar que o que eles estão pregando é heresia. E eu vou fazer isso dentro da Bíblia, mostrando as Escrituras. Lógico que eu vou pegar umas traduções melhores. Não vou usar a Bíblia como eles estão usando aqui, a Bíblia Almeida, não, porque a Bíblia Almeida está cheia de paganismo, cheia de traduções erradas ali dentro. Nós vamos usar uma tradução melhor aqui. Vamos estar usando a Jerusalém e vamos usar outras que traduzem melhor os textos que eles vão estar falando aqui. Então vamos começar desmascarando aqui. Vamos começar a refutar essa doutrina que eles estão ensinando aqui, de que a Trindade existe e de que o Filho é o próprio Criador. Vamos deixar eles falar um pouco e depois nós entramos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente com meu grande amigo Lamartine Pozella. Nós trouxemos aqui alguns vídeos muito interessantes sobre a área espiritual, falamos também de sonhos, né?
Então pesquisa aí no YouTube, Pastor Antônio Júnior, Lamartine Pozella, você vai ver os vídeos que a gente tem gravado aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, vai esclarecer de uma vez por todas a dúvida que talvez você tenha, que é a respeito da Trindade. Primeiro, não vai esclarecer nada. Eles vão trazer só confusão e Babilônia na mente da pessoa. E Deus é um só que se divide em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ou será que Jesus, ele é um pouco abaixo de Deus? Muitas pessoas pensam, né, que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. Então, muitas pessoas estão pensando que o Salvador é o Filho do Criador, não é o próprio Criador. Olha a confusão já aí, ó. Já começou uma confusão, sendo que o Mashiach é sim o Filho do Eterno. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul ensinou isso o tempo todo. Todos os apóstolos ensinou que Yahshua é o Filho do Eterno, não é o próprio Criador. Então nós vamos abordar esses dois temas, a Trindade e se Jesus é Deus ou se ele é apenas o Filho de Deus, tá certo? Ou se ele é apenas o Filho do Criador, que quer dizer, olha aí. Ele é o Filho do Criador, e é isso que ele é. Vamos lá. Uma pessoa, às vezes, ela chegou para mim e falou assim, pastor, mas já que então Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então quer dizer que são três deuses. Olha a confusão na cabeça da pessoa. Olha o que ele falou. A pessoa chegou e perguntou para ele, se são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então são três deuses? Aí ele está dizendo, olha a confusão na cabeça da pessoa. Confusão que eles criou. Porque se é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é três deuses aí. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três deuses. Confusão é eles que criam, vamos lá. Né? As pessoas se confundem mesmo. Mas a Bíblia diz que não podemos adorar outros deuses, né? Como é que é isso, né? E realmente a Escritura diz que não é para nós adorar outros deuses, não é para adorar só Yahweh dos exércitos, o Criador, o único. Vamos continuar. Esclarecer de uma vez por todas. E primeiro eu quero ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 3, que mostra o batismo de Jesus. Olha que interessante. Diz assim, ó, Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sentado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui é a demonstração clara da Trindade, né? Jesus estava aqui no corpo terreno. Já começou a mentira e a heresia, irmãos. Dizer que nesse capítulo aí tem a demonstração clara da Trindade. Vamos ver lá se tem mesmo? Aqui na terra, e ele foi se batizar. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele. Olha aí, o Espírito Santo. Em forma de pomba. Em forma de pomba. E ao mesmo tempo, uma voz do céu, que era Deus, ele falou: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então aqui nós vemos que cada um tem a sua função e nós vemos aqui a Trindade trabalhando, né? Dizer que tem três ali, a Trindade trabalhando. Três, o Filho saindo da água, o Espírito descendo em forma de pomba e o Pai falando do céu. Eu não vi três ali. Eu estou vendo só dois ali. O Filho saindo da água e o Pai falando do céu. Eis aí meu filho amado. Por que eu não vejo três? Porque pomba não é pessoa. Pomba ali é um símbolo do Espírito do Eterno, do poder, da glória do Eterno, que estava ungindo a Yahshua. Para que o Eterno estava ungindo a Yahshua? Para que o Eterno estava revestindo ele naquela hora ali? Porque ele ia ser levado para o deserto para ser tentado. E no livro de Atos diz que Yahweh ungiu a Yahshua com o seu espírito para que ele pudesse pregar e operar milagres. Está lá registrado no livro de Atos. Mas eu não vou deixar só por aí, não. Vamos ver o que aconteceu lá no batismo, na imersão de Yahshua. Se realmente o Eterno estava mostrando a Trindade. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a Bíblia de Jerusalém, meus irmãos, no livro de Salmos. Salmos 45. Eu vou estar abrindo aqui. Versículo 8. Olha o que está escrito aqui na Bíblia de Jerusalém. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isso aqui é o batismo, é a imersão de Yahshua lá. Essa passagem aqui está se referindo àquela imersão de Yahshua. Por quê? Porque no livro de Atos diz que Yahweh dos exércitos ungiu a Yahshua com o Espírito Santo, o qual andou por todas as partes fazendo
milagres e operando grandes prodígios. E Yahshua foi revestido com o poder do Eterno. Quando? Quando ele estava sendo batizado, quando ele estava sendo emergido, o Espírito descendo sobre ele. Então, o que estava acontecendo? Ele estava sendo ungido com óleo aqui, ó, com óleo da alegria, como a nenhum dos teus rivais, como a nenhum dos teus companheiros. E Yahshua foi o homem mais revestido pelo poder do Eterno que já pisou nessa terra. E ele foi revestido no dia que ele foi batizado. Agora olha o texto aqui, ó. Eis porque Deus, a tradução de Jerusalém traduz melhor do que a outra. Porque aqui, ó, eis porque o Criador, o teu Criador, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, meus irmãos, o que acontece? No batismo aqui de Yahshua, não houve a manifestação de uma trindade coisíssima nenhuma. O que estava acontecendo no batismo de Yahshua, na imersão dele? Era o Eterno ungindo o seu Filho, revestindo ele de poder. O Espírito Santo ali representa o poder do Eterno, representa o óleo, representa o poder, a glória do Eterno descendo sobre Yahshua, revestindo ele de poder. Não tem trindade coisíssima nenhuma ali. Balela desses homens. Vamos continuar. Enganar outro. Nós eles não enganam mais não. Vamos lá. No texto de Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Também... Opa, espera aí. Mateus 28. Irmãos, para quem não sabe, não pesquisou, se pesquisar, vai ver que Mateus capítulo 28, onde ele fala, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Só isso que ele falou. Essa frase, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso aí, meus irmãos, isso veio da Igreja Católica. É um acréscimo feito pelos padres. Por quê, Romeus? Porque no livro de Atos, manda batizar no nome do Filho, não manda batizar no nome de uma trindade. Atos capítulo 2, versículo 38. Vou mostrar para vocês agora que Atos 2, capítulo 2, versículo 38. Aqui, ó. Atos 2. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yahshua Mashiach, para perdão dos pecados. Aqui está aparecendo Jesus, porque está na Bíblia. Na Bíblia Almeida, isso aqui foi paganizado. Nós sabemos que o nome é Yahshua o Mashiach. Então ele diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Yahshua Mashiach. Estou mostrando para vocês que o batismo é feito no nome do Filho e não no nome de uma trindade. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, no livro de 1 Coríntios, o que ele diz lá, Ramos? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Olha aqui, meus irmãos. Ó. Está Cristo dividido? Está o Mashiach dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? O que ele está querendo dizer para os coríntios? Que ele falou, por acaso vocês não foram batizados, não foi no nome do Mashiach? Por acaso não foi o Mashiach que morreu por vocês? Não foi ele que foi pregado no madeiro por vocês? Ele está mostrando que o batismo é feito, então, no nome de quem? O batismo é feito no nome do Filho e não no nome de uma trindade. Vou mostrar para vocês daqui a pouco por que não. Romanos 6, versículo 4. Olha aqui, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então nós fomos sepultados com quem na morte, no batismo? No nome de Yahshua Mashiach. Nós fomos sepultados com Yahshua. Por quê? Porque foi Yahshua que morreu por nós. Então nós temos que ser batizados na morte de Yahshua, não na morte de uma trindade. Nós temos que ser emergidos no batismo na morte. Com quem? Com Yahshua, com quem morreu por nós. Estou só mostrando que o batismo é feito no nome do Filho. E além do mais, se os irmãos pegarem a Bíblia de Jerusalém, for no rodapé dela, no livro de Mateus capítulo 28, e for no rodapé, fala assim, ó, sabe-se que o batismo era feito no nome do Filho. Mais tarde foi mudado para os títulos da Trindade. Então, irmãos, o batismo é feito no nome do Filho. Por quê? Primeiro, porque não existe três nomes. Vou mostrar logo de cara aqui que não existe três nomes. Para o batismo ser feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teria que ter três nomes, mas não é três nomes também. É só dois nomes, ó. Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Então não existe três. Como é que você vai ser batizado no nome de três se existe só dois nomes? E o batismo não tem que ser feito no nome do Pai, não tem que ser feito no nome do Filho, porque foi ele que morreu por nós. Já está caindo por terra já as heresias deles. Vamos voltar lá agora. Vamos deixar eu falar mais um pouquinho agora. Vamos lá. Também tem um texto lá de 2 Coríntios 13, 13, que diz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha isso. Não tem como não ter, você Então, não entender que a Bíblia está falando dos três.
Olha aí, irmãos, pegou o texto de 2 Coríntios e diz que está falando de 3. Vamos ver lá se está falando mesmo. Só vou pegar uma tradução melhor agora. Olha aqui nessa. Como é que tá? A bondade merecida do Senhor Jesus, a bondade merecida de Yahshua Mashiach, o amor do Criador e a participação no Espírito Santo esteja com todos vós. Aqui está falando que a bondade merecida do Salvador e o amor do Criador esteja conosco. E a participação, alguma tradução vai trazer, e a comunhão, porém, olha como é que está aqui, a comunhão no Espírito Santo esteja convosco. Não está falando que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, não. Está falando que a nossa comunhão tem que ser no Espírito Santo. A minha comunhão com todos os irmãos é no Espírito Santo. A minha comunhão com Ial e com seu filho é no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a linha do telefone pela qual eu oro ao Criador. E a palavra aqui não é do, não, é no. Vou abrir 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Aqui, ó. 1 João não é João, não, viu, irmão? Isso aqui, esse João aqui não tem nada a ver com o quarto evangelho lá, não. Que foi escrito pelo o suposto apóstolo João, não. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo lá, não, porque aquilo lá foi escrito por vários editores, que livro lá é herético. Aqui, ó, vamos lá. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Yahshua Mashiach. E a nossa comunhão é com seu Filho, é com o Pai e com seu Filho, Yahshua Mashiach. Ó, a bondade merecida do nosso Salvador, o amor do Criador e a participação e a comunhão, algumas pessoas vão falar, no Espírito Santo esteja com todos nós. Então a minha comunhão com meus irmãos na terra é no Espírito Santo e a minha comunhão com o Eterno e com o seu Filho é no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a linha do telefone pela qual nós oramos ao Eterno. Então esse texto aqui de 1 Coríntios não está falando de uma trindade, está falando que a nossa comunhão com todos os irmãos é no Espírito Santo e que a bondade do Mashiach e o amor do Criador devem estar conosco. Vamos continuar. Mostrando que os três eles trabalham em conjunto, mas não quer dizer que diluiu, né? Ficou uma pequena parte com um, com o outro. Na Todos verdade, são Deus, o né? que eu creio, sabe, Juninho, que o Velho Testamento foi a dispensação do Deus Pai. O Deus Pai se revelava. O Deus Filho se revelou algumas vezes no que a gente chama de cristofania, quando aparece o anjo do Senhor com as letras maiúsculas. A gente sabe que não é um anjo qualquer, porque a palavra angelos, no grego, que é o Novo Testamento, né? E malar, no Velho Testamento, significa mensageiro. Então, anjo do Senhor, na verdade, é o mensageiro de Javé. E Yahshua é o mensageiro de Yah, o porta-voz particular do Eterno. Vamos lá. Exato. Quando aparece um mensageiro qualquer, as pessoas se prostram e falam, não, levanta aí, porque eu sou servo de Deus que nem você. Mas quando é Jesus, ele aceita a adoração. Vamos ver se o Mashiach aceita a adoração mesmo. Aí começou o engano, meus irmãos. Vamos ver. Ele fez a colocação certa. O anjo de Yah lá no Velho Testamento é o Mashiach, é Yahshua. Mas vamos ver se ele aceita a adoração, igual ele está falando aqui. A pessoa se prostra, ele aceita a adoração. Como, por exemplo, quando ele apareceu para Josué antes de tomar Jericó. Josué se prostrou, falou, você é um dos nossos, é dos inimigos. Não, eu sou o general do exército do Altíssimo. Aí, pum, ele caiu no chão e ele aceitou. Só Deus recebe adoração. É verdade. Agora falou bonito, mas vamos lá no livro de Josué para realmente ver se Yahshua recebeu adoração. Vamos lá agora, pera aí. Aqui, ó, Bíblia King James, vou usar ela aqui, ó. Josué capítulo 5, é o mesmo texto que ele está falando lá. Eu vou ler o texto que ele falou agora. Vamos lá. Então o homem lhe informou, não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Que é Yahshua falando, o anjo de Yah. Venho com a responsabilidade de comandante do exército de Yah. Então Josué prostou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência. Aqui não está dizendo que ele adorou, não. Se os irmãos olharem na Bíblia Almeida, vai dizer que ele o adorou. Por quê, Romeu? Porque a Bíblia Almeida é paganizada e traz uma tradução errônea. Ele não adorou. A tradução correta é, ele prostou-se diante dele. Ele prostou-se diante dele em sinal de reverência. Por quê, Romeu? Porque Yahshua não recebe adoração.
Esse irmão aí está dizendo que Yahshua recebe adoração. Vou pegar essa aqui, ó. Lucas 24, versículo 52. Bíblia Almeida. Olha como é que traduz erroneamente aqui, irmãos. Ó. Por isso que esses pastores estão enganando e sendo enganados. Ó. Lucas 24, 52. E adorando ou lhes tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Yahweh. Mas olha como é que a Bíblia Almeida colocou aqui, ó. Adorando eles. Essa tradução aqui, meus irmãos, está totalmente fora. Vamos pegar a Bíblia de Jerusalém para nós ver. Porque Yahshua não recebe adoração. Adoração, quando vê falando que as pessoas adoram ele, é porque as pessoas estão lendo a Bíblia errada. Estão lendo Bíblias que a tradução foi corrompida. Foi corrompida por muitos aí para poder prestar uma adoração à criatura no lugar do Criador. Aqui, ó, Lucas 24, versículo 52. E eles se prostraram diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. Então a tradução correta é prostraram e não adorou. Então, meus irmãos, nós não podemos confiar em todas as traduções que estão aí, não, como esses pastores fazem, não. Nós temos que pegar as traduções mais fiéis, como a King James, que mostrou aqui que Josué lá, ele não foi adorar, ele foi prostrar diante do anjo de Yahweh, em sinal de reverência. Ele prostrou em sinal de reverência, que é prostou. Não é igual o pastor falou lá, não, é prostou em sinal de reverência. E ele disse que lá que o único que aceita adoração é Yahweh. Concordo plenamente com ele. Por quê? Porque o próprio Mashiach, o que ele ensinou? Vamos ler o que Yahshua ensinou? Olha aqui o que Yahshua ensinou. E Yahshua respondendo falou para Satanás, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás a Yahweh teu Criador e só a ele servirás, só a ele prestarás culto. Então, meus irmãos, olha aqui, ó, Apocalipse 19, aqui, vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Apocalipse 19, versículo 10. Está aqui, ó. João e Alhana falando, e eu lancei-me aos teus pés para o adorar, falando que o anjo apareceu para ele, ele foi tentar adorar o anjo, mas ele disse-me, olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Yahshua, adore ao Criador, porque o testemunho de Yahshua é o espírito da profecia. O anjo virou para ele e falou assim, você tem que adorar o Criador, porque foi isso que Yahshua testemunhou lá na terra, ele ensinou para as pessoas a adorar o Pai, e não a anjos. Você está querendo me adorar? Você não deve me adorar. Você tem que adorar o Pai e ao anjo ensinando para ele, Apocalipse 19, versículo 10. E ele falou, você tem que seguir o testemunho de Yahshua. Qual que é o testemunho de Yahshua? Esse aqui, ó. Adorarás a Yahweh, teu Criador, e só a ele prestarás cultos. Que foi Yahshua que falou. Então não é para adorar. Não é para adorar Yahshua. É para adorar o Pai. Yahshua é para ser reverenciado, honrado, glorificado, respeitado. Mas adorado, só o Pai. Aqui, ó, que traduções erradas faz. Diz que o Mashiach vai fazer com que todos venham, prostam-se diante da igreja de Filadélfia e adorem a ela. Ó. Então vai adorar nós? Nós somos a igreja de Filadélfia, vai adorar nós? Não. Se você pegar a tradução mais correta, vamos ver se é para adorar a igreja de Filadélfia. Vou pegar a Bíblia de Jerusalém aqui agora para vocês verem. Se é para adorar a igreja de Filadélfia. Não é. Não é para adorar. Ó. E venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que eu te amo. Prostrar. As pessoas vão ter que prostrar diante da igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, os crentes vacaiados, os crentes que não têm compromisso com a palavra do Eterno, vão ter que vir e prostrar. Mas prostrar é adorar, Romilson? Não, prostrar é respeito, é reverência. Eu posso prostrar diante de qualquer rei. Se o Bolsonaro fosse um rei, eu podia prostrar diante dele aqui, ó. Batseba prostrou diante do rei Davi, aqui, ó, e se prostrou, e Batseba inclinou a cabeça e prostrou perante o rei, e disse, ó rei, que tens? Então prostrar não é pecado, não é errado, mas a adoração pertence só ao Eterno. E esses homens aqui não sabem nada, estão enganando as pessoas. Vamos voltar lá de novo. Deus não permite que ninguém além dele receba adoração. Então, o Velho Testamento foi de sensação. Então tá aí, meus irmãos. Você falou certinho. O Criador não permite que ninguém seja adorado a não ser ele. E foi isso que Yahshua ensinou. Somente ao Eterno adorarás e só a ele prestarás culto. Vamos passar para a próxima parte agora. Então, dando continuidade aqui, meus irmãos. Vamos ver o que eles vão falar agora, né? Permite que ninguém além dele receba adoração. Então, o Velho Testamento foi a dispensação do Pai. Quando Cristo veio,
foi a dispensação dele. Mas ele disse: convém que eu vá para que o outro Consolador venha, o Espírito da verdade, que vos guiará toda a verdade. Aqui ele já cometeu um erro. Ele está usando o quarto evangelho aqui, dizendo que o Espírito da verdade tinha que vir. Convenha que eu vá para que o outro, o Consolador, volte. Para que o Consolador venha, né? Ele está usando aqui o quarto evangelho. Só que o quarto evangelho nós sabemos que é herético. A prova que ele é herético, como é que Yahshua ia subir para o céu para o Espírito Santo vir para a terra se o Espírito Santo já estava na terra? O próprio Pai em Espírito estava no seu Filho. O Espírito Santo que estava dentro de Yahshua é o próprio Espírito do Eterno. Então por que Yahshua tinha que ir para o céu para o terceiro vir se o terceiro já estava aqui? Hã? Então esse quarto evangelho não vale nada e esses homens não sabem nada do que eles estão falando. No livro de Miqueias, o Eterno fala assim: por acaso não encho eu os céus e a terra? O Espírito do Eterno está em todos os lugares. O Eterno é onipresente através do Espírito dele. Então, o Mashiach não tinha que ir para o céu, para o Espírito Santo vir, não. Como é que ele tinha que ir? Chegar lá e falar com ele: ó, desce para lá, senão ele vai ficar sozinho lá. Sendo que ele já estava aqui. Ah, não, esse livro é uma balela. Vamos continuar. Ele habita convosco, estará dentro de vós. Ou seja, naquele tempo que Jesus vinha, Deus estava fora das pessoas. Hoje ele está dentro de nós. Então você tem os três. E nesta bênção sacerdotal, né, a graça de Jesus, o amor de Deus oPai e as consolações do Espírito Santo. Não é não, é a comunhão no Espírito Santo. Não tem nada de três ali. É claro Exatamente. que existe a Trindade. Isso não tem como negar, né? Aonde tem trindade? Não existe trindade na Bíblia. Existe divindade. Como eu disse, trindade não existe essa palavra. Aparece a palavra divindade aqui, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade é o eterno. Então essa palavra trindade não existe na Bíblia. Está falando que na Bíblia existe a trindade. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Existe divindade, que é o eterno, o criador dos céus e da terra. Vamos lá. Criação do mundo, né? Na criação do mundo, a Bíblia diz que Deus criou o mundo, o Espírito, ele pairava, né? Sobre as águas. E disse: haja luz. Então a palavra é Jesus. Ah, mas você não está forçando o texto? Claro que não. Colossenses fala, está falando de Jesus e fala: todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus Pai é quem, eu diria que Deus Pai disse assim: ó, nós vamos fazer assim, assim, assim. Mas quem foi o arquiteto que falou: vamos fazer? Jesus, a palavra. Foi o próprio Eterno que criou tudo. Como é que o Eterno criou? Por intermédio de Yahshua. Colossenses, a tradução mais correta de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, fala: tudo foi criado por intermédio dele. Outras falam: por meio dele. Então tudo foi feito por intermédio de Yahshua. Mas quem fez? O Eterno. Yahshua foi o instrumento que o Eterno usou para criar todas as coisas, mas o poder sai do Eterno, foi o Eterno que arquitetou tudo. Vou pegar uma passagem aqui de Apocalipse aqui, ó, para nós ver quem é o criador de tudo aqui, ó. Apocalipse 14, versículo 7. Aqui, ó. Como é que o texto vai dizer aqui, ó? Aqui vai dizer assim, ó: dizendo com grande voz, que o anjo vai cortar o céu pregando o evangelho eterno. E ele vai proclamar aos moradores da terra, dizendo para eles, ó, com grande voz: temei ao Criador e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Adorai, só um. É aquele, não é aqueles, não. Não é uma trindade que criou os céus e a terra, não. Tem aqui, falando que é para adorar os que criou os céus e a terra, igual os pastores estão pregando aqui. Dizer que tem três que criou os céus e a terra, não. No livro de Apocalipse aqui está dizendo que só tem um que criou. Adorai aquele. É o Pai, que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Como é que o Eterno fez? Por intermédio do seu Filho. Esses homens não sabem nada que está falando. Vamos lá. Isso. E o Espírito, o que estava fazendo? Produzindo vida. A palavra lá, quando despairava, no original do hebraico é como uma ave batendo asas, soprando vida. Olha que benção. Entendeu? A vida quem dá é o Espírito. A partir dali começou a nascer. E ele está até comparando o Espírito como uma pomba até agora. Diz que o Espírito estava batendo asa. Onde ele viu isso? Batendo asa em cima da água. Ah, não. Que é isso? Coisa, crescer relva verde, a vida veio. Então, esses três atuam juntos. Mas são três deuses.
um Deus, Um Deus. manifesta em três pessoas. Não existe isso. Um Deus manifesta em três pessoas. Então é uma trindade. Então é uma idolatria. São três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então é três deuses. Olha o que ele vai falar agora. Escuta o que ele vai falar agora, irmãos. Conheço que é um mistério. Diz ele que ele reconhece que é um mistério. Isso é um mistério. Deixa eu vir aqui agora. Mistério, meus irmãos, é um dogma da Igreja Católica. Quem prega isso aqui é a Igreja Católica. Olha como é que é chamado, mistério. O mistério da Santíssima Trindade. Isso aqui é ensinado no catecismo. Quando a pessoa entra na Igreja Católica, segundo o catecismo da Igreja Católica, o mistério da Santíssima Trindade é a fonte de todos os outros mistérios da fé. Então, a base de todos os dogmas da Igreja Católica é o dogma da Santíssima Trindade, que não tem nada de Santíssima, do Satanás aqui, né? Que isso aqui é demônio. Então, está aqui, mistério, mistério. O mistério que aparece na testa da prostituta, está lá no Apocalipse 17, fala que a Igreja Católica é a grande prostituta, e na sua testa estava escrito um nome, mistério. Esse mistério é a Trindade. Aí eles aqui trabalhando para a Igreja Católica, pregando aqui, Nem eles mesmos, quer ver, virar falar que não consegue explicar, por quê? Porque a palavra mistério significa confusão, É um mistério, a mente humana não consegue. Mas que está na Bíblia, tá. Que está na Bíblia, está onde? Está na palavra Trindade na Bíblia. E Alcha nunca pregou a Trindade, pelo contrário, perguntou qual que é o maior mandamento. Ele disse, ouve, ó Israel, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Então esse é o primeiro mandamento. Como é que um pode virar três? Só na cabeça de um homem desse aqui, e dos padres, que enfiou na cabeça deles. Vamos lá. E a Bíblia diz, quando Deus fez o homem, né? Ele diz, façamos o homem. Olha aqui. Esse aqui é o que ensina. Esse aqui é o mestre desse aqui, Esse aqui agora vai usar uma passagem lá de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele vai virar e falar assim, com quem que ele estava falando? Era o pai falando com o filho. Na hora que ele vai para falar isso, esse grandão aqui interrompe. Esse aqui interrompe e fala, ele estava falando consigo mesmo. Mas ele vai para falar que o pai estava falando com o filho. Esse grandão interrompe e fala, não, ele estava falando consigo mesmo. Esse aqui vai pregar que o pai mais o filho é um só. A maior Babilônia que vocês vão pregar. Escuta para vocês verem. Boa. A nossa imagem e semelhança. Isso. Ele não disse, eu vou fazer. Ele falou, façamos. Ele está falando com quem ali? Falando Com ele Jesus. mesmo. Ele mesmo, do pai. O filho. Viu aí? Esse aqui ia falar que o pai estava falando com o filho. Esse aqui interrompeu e falou, ele estava falando com ele mesmo. Esse aqui está pregando que o pai mais o filho é o mesmo. Esse aqui ia falar que não, que o pai estava falando com o filho, façamos. Porque, na verdade, o pai falou com o filho. Esse aqui ia falar certo, mas esse aqui interrompeu agora e falou que o pai estava falando com ele mesmo. Por quê, Romeu? Porque são dois na criação, não são três. Aqui, Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Aqui está falando do Eterno criando os céus e a terra, juntamente com seu filho, por meio do seu filho, por intermédio do seu filho. Porém, quantas pessoas estão na criação, criando tudo? Duas. Cadê o terceiro aqui? Cadê a Trindade que eles pregam? Aqui, falando da criação aqui, E aí pergunta, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Não tem três nomes aqui. E não tem três pessoas aqui criando, só tem duas. E aonde mais, amigos, que aparece aqui, Vou pegar a Bíblia de Jerusalém. Provérbios, aqui, Provérbios capítulo 8, versículo 2. E Yahweh me criou como o princípio de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes da origem da terra, quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerado. E ele não havia feito a terra e as ervas, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbora sobre a face do abismo, quando condensavam as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, quando punham um limite ao mar e as águas não ultrapassavam seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele como mestre de obra. E Yahweh falando, Yahweh é a sabedoria do Eterno. Então só tinha duas pessoas na criação e não três. Então por isso façamos. É mesmo, o pai falando para o filho. Porém o grandão aqui agora está falando que ele falou com ele mesmo. Vamos ver, Exatamente. Não, quando Jesus fala, eu e o pai somos um. Vou voltar. Falando com ele Jesus, mesmo. Ele mesmo, do pai. O filho. Exatamente. Não, quando Jesus fala, eu e o pai somos um. O que tem? Mesmo o quarto evangelho aqui, que isso aqui pegou do quarto evangelho, mas essa palavra eu e o pai somos um não muda nada. Posso falar, eu sou um com os irmãos, nem por isso eu sou os irmãos. E Yahweh é um com o Eterno, na unidade. O Yahweh é um com o Eterno em todos os pontos, mas ele não é o Eterno. Vamos lá. Pois é. Não é? E é exatamente por isso que eles queriam matar Jesus, né? Porque ele se declarava Deus.
É, Ao outro, diz que o Salvador diz que declarava ser o próprio Criador. Ele nunca declarou que ele era o próprio Criador. Ele falava, o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Vamos lá. quando Ele ele não se- perdoa pecados, o cara queria. Só Deus pode perdoar pecado. Pois é, eu sou Deus. ele che- Ele nunca falou, pois eu sou Deus. Ele está dizendo aqui que o filho falou, os fariseus falou que ele. Só Deus pode perdoar pecado. Como é que você está perdoando o pecado das pessoas? Só Deus pode perdoar pecado. Será, irmãos, que ele está querendo. O Machia disse isso mesmo? Vamos ver o que ele falou aqui. Você falou só Deus pode perdoar pecado aqui, quer ver? Quem falou isso foi os fariseus, porque ele falou com o rapaz: os teus pecados estão perdoados. Ó. E vendo a fé, e vendo ele a fé deles, disse-lhe o homem aos teus pecados. Disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E Alves falou com ele. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E aí eles entenderam dessa forma, mas eles não entenderam que essa autoridade para perdoar pecados o Eterno entregou para o seu filho. Entregou para Yahshua, que é 100% homem. Ele tem poder para perdoar pecados hoje, por quê? Porque o sacrifício foi feito por meio dele. Foi ele que morreu por nós, foi ele que deu o seu sangue por nós, então nós obtemos o perdão do pecado por meio dele. Então ele pode falar: eu perdoo o pecado de vocês. Olha o que ele fala aqui agora, para deixar bem claro. E Yahshua, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes e disse-lhes: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o filho do agora, ele falou, pois eu sou Deus? Ou ele falou, para que saibais que o filho de quem? Do homem. Tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Então ele falou assim, eu como homem, eu sou o filho do homem, eu como homem digo para vocês, eu tenho poder para perdoar pecado, porque o Eterno concedeu essa autoridade para ele. Então ele não falou, estou perdoando pecado porque eu sou Deus, como esse homem aqui está falando, não. Ó. Ele falou, eu sou homem e tenho poder para perdoar pecado. Tá desmascarado esses pastores, vamos lá. chegou a dizer. Então, aí vem essa outra questão, né? Que é a respeito, será que Jesus é Deus? Ou Jesus é apenas um filho de Deus? Irmãos, olha o que esse homem está falando. Será que o filho do Eterno é Deus ou se ele é apenas o filho de Deus? Eu vou responder essa pergunta daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Né? Nós vamos mostrar a você que Jesus realmente é Deus. Irmãos, essa questão aqui que ele está falando do Salvador ser Deus, a primeira coisa que nós temos que ter em consideração é o seguinte. Deus, se nós formos pegar aí, igual por exemplo, até os anjos, eles são chamados de Deus. Cada anjo, ele é um Deus. Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, ó, o que eu estou falando. Salmos, vou pegar o Salmos 97. Salmos 97, vocês vão ver que um anjo é um Deus, então depende da colocação. O problema deles aqui é que eles estão falando que o Machia, o Filho do Eterno, é o próprio Deus, porque eles falam que ele é o próprio Criador, o próprio Todo-Poderoso. Isso não. O Machia é um Deus. Nós podemos escrever isso ainda com letra minúscula para não fazer confusão. Depois eu vou colocar uma passagem da Bíblia de Jerusalém mostrando com letra minúscula, porque as testemunhas de Jeová nesse ponto não estão erradas, não. Tem que colocar com letra minúscula. Por quê? Porque os anjos são deuses. Cada anjo é um deus. Aqui, ó. Salmos 97, versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriem de ídolos. Prostai-vos diante dele todos os deuses. Aqui, ó. Olha os anjos sendo chamados de Deus aqui, ó. Se você pegar essa passagem que ela está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, lá fala, prostrem-se diante dele todos os anjos, porque o autor entende que anjo está se referindo aos deuses aqui, ó. Porém, aqui está traduzido mais correto, que lá vai estar falando, adorai-o, todos os deuses adorai a ele, mas a tradução correta é essa aqui, ó, essa que vem do hebraico. Lá, o Hebreus lá pegou da Septuaginta, então ela colocou adorar, mas lá está errada. A tradução é essa aqui, ó, prostai-vos diante dele todos os deuses. Então, cada anjo é um deus. Por quê, Romeu? Porque todo ser celestial, todo ser divino é um deus. O próprio Satanás é um deus. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 4. Então tá aqui, ó. 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, ó. Então Satanás é um Deus. Romeu, você pode falar que Yahshua é um Deus? Sim. Você pode falar que ele é um Deus porque ele é um ser divino. Ele é um ser celestial. Olha o que diz aqui na Bíblia de Jerusalém, que vamos pegar aqui, ó. A Bíblia de Jerusalém, eu vou estar lendo aqui, ó. Filipenses, ele vai ler essa passagem daqui a pouco, mas eu vou ler ela aqui já antecipada aqui, ó. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento do Machia e Yahshua. Ele tinha a condição divina. Aí, ó. Ele tinha a condição divina.
e não se considerou o ser igual a Deus como algo a que se apega ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, se tornou um homem. Ele era um ser divino, um ser celestial. Algumas traduções vão falar assim, ele não considerou, ele não quis exercer esse poderio que ele tinha, porque Yahshua, na verdade, ele é poderoso. Devido a ele ser um Deus, ser um ser celestial, ele é um poderoso. Ele é poderoso, ao tanto que um anjo é poderoso. Um anjo mata milhares de pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Se ele quiser, porque ele é poderosíssimo, mas nem por isso ele é o próprio Criador. Assim também é Yahshua. Ele é um ser divino, um ser celestial, mas ele não é o próprio Criador. O próprio Criador ele é chamado de Todo-Poderoso. Vamos continuar. Só para a gente encerrar esse assunto da Trindade, olha que interessante o que diz em 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 21 e o 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então olha aí a Trindade trabalhando, né? É verdade. Não tem nada de Trindade aqui nesse versículo que ele leu. Nesse versículo que ele leu aqui tem o Pai e o Filho e o Espírito do Eterno sendo colocado dentro dos crentes. Isso não está mostrando a Trindade. Vamos lá. Deus, ele faz com que a gente fique firme em Cristo. E ao mesmo tempo, ele põe o Espírito Santo para que a gente permaneça firme com o Senhor. Sim, ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, porque senão o Eterno precisava pôr o Espírito Santo dentro de cada pessoa. Por que o Eterno tem que pôr o Espírito Santo dentro de cada pessoa? Porque o Espírito Santo ele não vai e volta sem o Eterno ordenar, não. É o Eterno que tira o Espírito e coloca o Espírito. Por exemplo, o Eterno tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os outros profetas. Então é o Eterno que tira o Espírito e põe o Espírito. No livro de Jó, se eu não me engano, é o capítulo 33, fala, se o Eterno pensasse em apenas si mesmo, ele recolheria a si o seu Espírito e toda a carne pereceria. Então se o Eterno quiser retirar o Espírito da terra, tudo acaba. Então, no livro de... O próprio salmista Davi ele virou e falou assim, Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não virou e falou assim, Espírito Santo, não se retire de mim. Não, ele falou, Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque quem comanda o Espírito Santo é o Eterno, é o Espírito dele, não é um terceiro, não. Senão o Eterno não precisaria de vir a ele não precisaria de enviar, ele vinha. Ele entrava nas pessoas e saía a hora que ele quisesse. Não, o Espírito só sai na hora que o Eterno quer tirar ele de alguma pessoa. Ele tirou de Moisés e pôs sobre as outras pessoas. Isso é heresia, esse cara não sabe nada. Senhor, como garantia do que está por vir, né? Então, não temos dúvida, né? A Trindade, ela trabalha de maneira diferente. O Espírito Santo nos convence, é por meio de Jesus que nós somos salvos e é por meio do Deus Pai que nós temos a nossa vida, né? Olha aí a confusão, tá sabendo nem o que tá falando, vamos lá. Deus nos criou, Ele criou todas as coisas. Então, a questão da Trindade já está... Agora, eu queria saber se você, tem muita gente que te pergunta se Jesus é Deus, ou se Jesus seria, tipo, filho de Deus, mas ainda uma criatura. Se o Filho do Eterno é Deus. Irmão, eu vou colocar uma passagem na frente agora da Bíblia de Jerusalém, onde fala que ele não se apegou ao direito de ser tratado como um Deus, com letra minúscula. Porque ele pode ser chamado de um Deus com letra minúscula, porque não é o Criador, o Todo-Poderoso. Mas eu estou usando a palavra Deus aqui também para simplificar para os irmãos, porque essa palavra também é pagã. Ela vem de Zeus. Viu, meus irmãos? Deus vem de Zeus. Mas nós estamos usando isso aqui para simplificar para as pessoas que estão chegando agora e que não têm conhecimento dessa palavra Deus que vem de Zeus, que é um ídolo. Na verdade, estou usando essa palavra para esclarecer para as pessoas que são leigas. Vamos lá. Porque Exatamente. tem, por exemplo, não vou citar o nome da seita, mas que diz que Jesus é o Filho de Deus, mas ele foi criado, que ele não é eterno. Olha aí, está dizendo que o Filho, e tem uma seita que prega que o Filho é criado e que não é eterno. Por quê? Porque ele prega que o Filho não é criado, que o Filho é eterno. Esse grandão aqui, mas esse aqui prega que o Filho é eterno, igual o Pai. Eu pergunto para os irmãos, desde quando o Filho tem a idade do Pai? Tem como um filho ter a idade do seu próprio pai? Como é que eu vou ter a idade do meu pai? Hoje, por exemplo, meu pai está com 80 anos, eu estou com mais de 40, estou quase chegando em 50, mas eu não tenho a idade do meu pai. Como é que eu vou ter a idade do meu pai, se ele é o meu pai? Filho é filho, pai é pai, por isso que a Escritura fala, o filho e o pai. Então, se ele é filho, é porque ele não é da idade, ele não tem a idade do pai dele. A cabeça desses homens, esses homens parecem que não usam o cérebro, não. Que é só deturbar a mente das pessoas, trazer confusão. Está dizendo que o filho é eterno.
Então vamos ver se ele é eterno mesmo. E que ele não é uma criatura. Ele está dizendo aqui que o filho não é uma criatura. Então vamos ver se não é. Vamos ver. Jerusalém. Olha aqui. Vou pegar até aqui primeiro. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Criador invisível, o primogênito de toda criatura. Ele é o primeiro de toda criatura. Por quê? Porque ele é uma criatura. O Eterno é o primeiro de toda criatura. Yahweh é o primeiro de toda criatura. Não. Yahweh é o Criador de toda criatura. Mas Yahshua não. Yahshua é o primogênito de toda criatura. Ele é o primeiro de toda criatura. E o Eterno, ele é o Criador de toda criatura. Já estou começando a mostrar. Isso vai virar e falar assim: ah, meu irmão, mas aqui, ó, primogênito de toda criatura significa que ele tem a primazia entre todas as criaturas. É isso. Ah, é? Então vamos aqui na Bíblia de Jerusalém agora para nós ver. Provérbios 8, versículo 22, fala da sabedoria do Eterno, aquele texto que nós lemos. Olha como é que fala aqui, ó. Yahweh me criou, mas na Bíblia Almeida, que está paganizado, fala Yahweh me possuía, porque Jerônimo mudou essa palavra criou para possuía. A tradução correta é Yahweh me criou, primícia de sua obra, ou seja, o primeiro de sua obra, de seus feitos mais antigos. Então ele está dizendo assim, ó, antes do Eterno criar todas as extremidades da terra, antes dele fazer o pó do mundo, o que ele fez? Primeiro ele me criou. Olha o que ele fala, Yahweh me criou. Yahweh é a sabedoria de Yahweh. Onde está isso? Coríntios capítulo 2 fala, se os reis da terra tivessem conhecido a sabedoria do Eterno, não teriam pregado no madeiro o rei da glória, Yahshua Mashiach. Então ele Yahshua é criado. Ó. Yahweh me criou. Mas não vamos ficar por aqui não. Vamos aqui agora, aqui que os pastores estão dizendo que ele não é criado. Vamos ver aqui agora. Vamos ver se ele não é. Aqui, ó. Olha ele aqui agora, irmão. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim, ó. Mas tu, Belém, Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens, olha essa palavrinha aqui, suas origens são no passado distante, em tempos antigos. Então, falando, a sua origem é de tempos antigos. Ele nasceu lá atrás, ele foi gerado, ele foi criado pelo Eterno, lá na antiguidade, antes do Eterno criar os céus e a terra. Mas qual que é a origem do Mashiach de Yahweh? Yahweh dos exércitos. Agora eu pergunto, meus irmãos, Yahweh tem origem? O Eterno tem origem? Não. Ele é a origem de tudo. Mas o Mashiach tem origem. Qual que é a origem do Mashiach? Qual que é a origem de Yahweh? O pai dele, Yahweh. Então, se ele tem origem, ele não é eterno. Tudo que tem origem não é eterno. Por que o eterno Yahweh é o eterno? Porque ele não tem origem. Então, esses homens aqui, ó, só prega lorota, sabe? Nada, isso que é teologia, fez teologia e bacharel, acho que sabe alguma coisa hoje. Tem que se converter o eterno. Irmão, deixa bem claro para vocês que eu não tenho nada contra esses homens, mas com o que eles pregam tem que ser combatido. E oro para que o Eterno venha mostrar para eles a verdade, para eles saírem do engano e parar de enganar as pessoas. Vamos lá. Isso, uma coisa é a pessoa dizer que é filho de Deus. Outra coisa é dizer que é Deus filho. Isso, muito bom. E desde quando a Escritura manda nós chamar Yahshua de Deus filho? A Escritura manda falar que nós temos que confessar que Yahshua é o rei, para a glória do Eterno. Na Bíblia Almeida vai falar que é para confessar ele como Senhor. A Escritura, olha, não manda confessar ele como Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ela manda nós confessar ele como Filho do Eterno. Como Filho. No livro de Romanos, capítulo 1, fala que ele foi ressuscitado dentre os mortos para testificar que ele é o Filho do Eterno. O Eterno ressuscitou dentre os mortos para provar que ele era o seu Filho. Então, Paulo pregava que Yahshua era o Filho do Eterno. Ele não pregava que ele era o próprio Deus encarnado. Agora vocês vão estar pregando aqui, não. Vamos lá. Então, na verdade, existe o Deus, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aonde tem nesse que eu estou falando Deus e Espírito Santo? Aonde esses homens tirou isso? Oh, meu Pai eterno, vamos lá. Então, todos eles são Deus, né? E você pode adorar, porque... Então está adorando três deuses, dizer que todos eles são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles são Deus, então está adorando três deuses, está debaixo de idolatria. E a Bíblia fala que nós temos que adorar só a Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Esses homens estão trazendo uma heresia ferrenha, colocando a igreja debaixo de idolatria, pregando o dogma da Igreja Católica, a Santíssima Trindade da Igreja Católica. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu tenho aí o link, eu vou deixar o link aí, ó. Um vídeo aí onde eu mostro a doutrina da Trindade, que ela é da Babilônia, ela veio da Igreja Católica. A prostituta que trouxe essa paganização, esses homens estão fiando a goela dos crentes aí, ó, colocando os crentes debaixo de idolatria. Deus, como você disse, né? Deus é digno da nossa adoração. Né? Então, há vários versículos, mas um aqui
muito comum, né? Em João capítulo 1, olha o que está escrito, ó. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Tem traduções que traduzem assim, ele era um Deus. Mas mesmo assim, isso aqui é do quarto evangelho. O quarto evangelho é herético. Eu já lancei 3 ou 4 vídeos aí. Parte 1, parte 2 e parte 3, se eu não me engano. Tá lá, 3 partes. Mostrando que o quarto evangelho não vale nada. Então você está pegando texto do quarto evangelho. Olha aí, por isso que não vai entender nada. Vamos lá. Então aqui já deixa claro, Jesus, ele estava com Deus e ele era Deus. Ou seja, é o Deus Pai e o Deus Filho trabalhando junto, né? Então fica claro que Jesus, ele tem toda a divindade, como você leu também, né? Em Cristo. Então esse texto de Colossenses, que eu acho tremendo, né? 2,9 diz assim: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está dizendo? Eu quero dar uma ilustração para isso. Imagina você ter uma piscina cheia de água. Aí você vai lá, enche um copo daquela água e o copo está cheio. Nós, seres humanos, quando Deus nos enche do Espírito, o máximo que a gente pode ser é um copo cheio. Por quê? Porque nós temos a nossa limitação. Ele enche até o fim, até transborda. Mas Jesus não, está dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele teria toda a água da piscina. Então, para ele ter toda a plenitude da divindade, ele tem que ser Deus. Vamos lá no texto agora para ver se ele é a divindade. Vê se o texto está dizendo é isso. Ao tanto que esses homens distorcem a palavra do Eterno. São campeões para distorcer. Olha aqui, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Primeira coisa no texto aqui no versículo, o que o versículo está mostrando? Que a divindade é o Pai. O texto não está dizendo Yahshua, o Mashiach, é a divindade. Não. O texto está dizendo nele habita toda a plenitude da divindade. Quem é a divindade? O Eterno, Yahweh dos exércitos. Mas então ele não é a divindade, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual é a plenitude da divindade que habita em Yahshua? Todas as qualidades do Pai, a natureza do Eterno, a essência do Eterno, tudo que o Eterno tem de bom habita nele corporalmente em toda a sua plenitude. Agora vamos ver uma Bíblia que tem aqui, ó. Vamos ver, deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Ver se eu acho ela aqui para nós colocar aqui, ó. Eu não vou estar achando essa parte. Vou pegar essa aqui, ó. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz assim: e conhecer o amor do Mashiach que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Está falando que a igreja pode ser cheia de toda a plenitude da divindade. E aí? A igreja sendo cheia de toda a plenitude da divindade, ela é o próprio Criador? Ela é o próprio Criador encarnado? Não, aí. Aqui o meu texto está dizendo a mesma coisa, que a igreja, nela pode habitar toda a plenitude da divindade. E aí? Mudou agora? Então a igreja então é o próprio Eterno? Olha a confusão que esses homens fazem. Tem uma outra tradução que, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ela fala assim, ó, nele habita corporalmente toda a natureza do Eterno. Então, lá deixa bem claro nessa outra tradução. Se eu não me engano, é NTL essa tradução. Vocês podem pôr aí na tela do computador que vocês vão achar ela aí. Tá aqui, ó. Pois no Mashiach, como ser humano, está presente toda a natureza da divindade, toda a natureza do Criador de Yahweh habita nele. Aí, de que está habitando nele aqui agora? Ele é a própria divindade ou está dizendo que nele habita toda a plenitude da natureza do Eterno, todas as qualidades do Eterno? Esses homens distorcem tudo, sabe nada. Vamos lá. Você quer ver um outro texto, um texto do Velho Testamento que é fantástico? Isaías 9,6. O texto fala assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está dizendo que esse menino que nasceu, que é Jesus, que é o Filho que se nos deu, ele é Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é Pai da Eternidade senão Deus? Então, primeira coisa aqui, ó, essa passagem de Isaías que eu estou falando, um menino nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Quando os crentes mostram isso para os judeus, para os Yaldim, que eles vão ler na Bíblia deles em hebraico, eles riem dos crentes, porque os crentes estão pegando a tradução da Septuaginta.
A tradução para os judeus lá, ela está assim: o seu nome será maravilhoso, conselheiro do Deus forte, pai do século futuro. Mas mesmo que o texto também estivesse dizendo assim, ó, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, não tem nada a ver falar que ele é um Deus forte, que ele é um ser celestial, um Deus forte, um ser divino forte, um ser divino poderoso, mas ele não é o todo-poderoso. Mas a tradução lá no hebraico fala: o seu nome será maravilhoso, conselheiro do Criador forte, pai do século futuro. Qual que é o século futuro? O milênio. Então, ele não é pai da eternidade, ele é pai do século futuro, porque no século futuro é ele que vai encabeçar tudo, ele que vai governar, ele vai ser rei no milênio. Sabe nada que esses homens estão pregando. Vamos lá. Óbvio que Cristo é Deus. Cristo não é um subdeus, não é um semideus. Ele é totalmente... Ó, o que ele falou aqui agora? Ele falou: Cristo, quer dizer, o Mashiach não é um semideus. Mas não é um semideus? Então como é que não é um semideus se ele prega que ele é metade homem e metade Deus encarnado? Ele prega que ele é o Todo-Poderoso, metade do Todo-Poderoso e metade de homem. Ele é metade do Todo-Poderoso e metade de homem. Ele é um Deus encarnado, um Deus homem. Eles falam desse jeito. O interessante, meus irmãos, não é essa questão de afirmar que o Mashiach é um ser celestial poderoso, um Deus poderoso. Não, é querer colocar ele de igualdade com o Pai. É isso que eles estão querendo fazer aqui, ó. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas vamos lá então. Ele é Deus encarnado. Gostei demais da tua colocação. Ele não é o Filho de Deus só, ele é o Deus Filho. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Filho de Deus eu e você podemos ser. Isso. Mas Deus Filho só ele que é. Exatamente. Tá vendo, pessoal? Então fica muito claro. E eu quero ler mais uma passagem aqui, ó. Olha o que Jesus disse, João 8,58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Pegou o quarto evangelho de novo. Antes de Abraão nascer, eu sou. Isso aqui quer dizer, antes de Abraão nascer, eu já existia. Eu já existia. Ele nunca pode afirmar que ele é o próprio Altíssimo, e nunca afirmou. Então esse quarto evangelho aqui arrebentou com esses pastores. Vamos lá. Então, como pode isso, né? A não ser que ele seja Deus, porque ele mesmo afirmava: eu e o Pai somos um. E eu quero ler uma outra passagem que está lá em Filipenses capítulo 2. Olha o que está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui diz que Jesus, ele era Deus. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Não... Sim, mas só que eles não fazem a colocação mostrando aqui, ó, agora na Bíblia de Jerusalém, eu vou colocar a foto aí para vocês verem, mostrando ele com Deus com letra minúscula. Porque como está nessa aqui, ó, igual eu falei com os irmãos, aqui ó, como é que está nessa aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo... aqui, ó. Ele tinha a condição divina, ou seja, ele sendo um ser celestial, um ser divino, um Deus, igual na outra tradução que eu vou pôr aí para vocês verem, um Deus, tá vendo? Que Yahshua era um Deus antes dele vir na Terra, ele era um ser celestial, então é aqui que esses homens fizeram a confusão. E vamos dar continuidade então, vamos aqui. Da divindade, mas dos atributos da divindade, né? Da onisciência, onipresença. Ele não podia estar em todo lugar. Exatamente. Então ele deixou de ser o Criador, e quando ele veio, você não podia estar em todo lugar, ué. Que confusão é essa? Ele continuou sendo Deus, embora limitado, ele se esvaziou. Ao ponto, eu lembrei que agora, ao ponto dos discípulos estar no barco ali, viu uma forte tempestade e ele acalmar a tempestade. Quem manda no mar? Quem manda no vento? E eles falaram: quem é esse que até os ventos acalmam? Tem nada a ver o milagre que Yahshua fez. Se Yahshua mandou o mar acalmar e o mar acalmou, nem por isso ele é o próprio Criador do universo. Moisés apontou o cajado para o Mar Vermelho e o Mar Vermelho abriu. Moisés é o próprio Criador. Josué olhou para o sol, para a lua e falou: detente sol, detente lua. E os dois parou, Josué e Yahshua no Velho Testamento. Josué então é o próprio Criador. Ele olhou para o sol e mandou parar e parou na hora. Isso faz dele o próprio Criador? Não. Isso faz dele um servo do Criador, e o Criador honrou ele quando ele pediu, por causa da sua obediência e por causa da sua fé. Isso não faz dele o próprio Criador. Elias orou para que multiplicasse o azeite no vinho da botija da mulher e foi multiplicado. Elias multiplicou os pães, fez igual Yahshua, multiplicou pão, isso faz dele o próprio Criador. Moisés mandou praga em cima do Egito, tudo quanto é tipo, não faz dele o próprio Criador. Balela. Outra coisa, meus irmãos, deixa eu trazer uma questão para vocês. Os judeus Israeldim, voltando aqui à questão da adoração do Mashiach lá, quando o Mashiach estava lá, um judeu sempre foi ensinado desde pequeno que não se deve adorar nada no seu Criador. Como é que essas traduções podem colocar que as pessoas adoravam Yahshua?
Como é que elas podem colocar lá que os judeus prostravam diante de Yahshua e adoravam ele? Tudo traduções erradas, a tradução correta é igual na Jerusalém. Eles prostravam diante dele em sinal de reverência, tinha reverência por ele, tinha respeito, pensando que ele era um profeta e cria que ele era um profeta. Mas isso nunca o tornou o Mashiach o próprio Criador, os milagres que ele fez. Esses homens não sabem nada que está falando. Até eles não tinham entendido ainda que ele era Deus, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Pronto, terminando por aqui. Agora eu vou dar só mais uma pincelada aqui, então, para nós terminar. Então veja bem, irmãos, eu vou provar aqui agora com mais um versículo só aqui, mostrando que Yahshua, ele é 100% homem. Quando ele estava lá na glória, ele era um ser celestial. A Bíblia, a Escritura mesmo fala que ele, de ser celestial, de ser divino, se esvaziou de tudo, se tornou um homem, nascido de mulher. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, eu vou até lá nessa passagem aqui, Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, o Criador enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido de Badaí. Por que Paulo está falando isso, nascido de mulher? Paulo está falando, ele é um homem, nasceu de mulher, é um ser humano. Então, Yahshua se fez homem. O que está escrito aqui, ó? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O que está escrito? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Criador, um só mediador entre os Criador e os homens. E Yahshua Mashiach, homem. Então, um é o eterno, um é o Criador do universo, o outro é 100% homem. Agora, vou provar aqui, ó, para vocês aqui, nessa passagem aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Aqui a grande diferença aqui agora, meus irmãos. Se você conversar com o pastor, ele vai virar e falar, não, meu irmão, lá na Bíblia fala que quem blasfema contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Primeira coisa, não aparece a palavra Pai aqui nesse versículo. Se você ler também Mateus 12, versículo 32, que fala dessa mesma passagem, se você ler Marcos 3, versículo 29, que fala dessa mesma passagem, lá não aparece a palavra Pai. Por quê, Romeu? Porque o Espírito Santo aqui é o Pai, é Yahweh, o Criador. O Espírito Santo é uma extensão da sua divindade, assim como a sua alma também o é. Então, blasfemando contra o Espírito Santo, que ele estava blasfemando contra o próprio Pai. Por quê, Romeu? Porque o Pai estava no seu Filho em espírito. O Espírito Santo é o próprio Pai. O Pai estava em espírito no seu Filho fazendo os milagres. Aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vou ler para vocês aqui, ó. O Pai estava no Filho em espírito, aqui, ó. E tudo isso provém do Criador que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Yahshua Mashiach, nos deu o ministério da reconciliação. Olha lá, o Pai estava no Filho. Ó. Isto é, o Criador estava no Mashiach reconciliando consigo o mundo. Então, quem é que estava no Filho? O Pai, Yahweh. Yahweh estava no Filho reconciliando o mundo consigo mesmo. O que os fariseus falou? Ah, ele está expulsando os demônios, é pelo Beuzebu que está nele. Então, ele estava chamando Yahweh de Beuzebu. E aí, ele estava fazendo o quê? Blasfemando contra o Pai. Mas aí os pastores dizem que quem blasfema contra o Pai tem perdão. Será que tem mesmo, irmão? Vamos ver aqui. Vou pegar aqui, já estou terminando, viu, meus irmãos? Vou pegar aqui para ver se é blasfema contra o Pai tinha perdão. Olha aqui, ó, 24, versículo 11. Ó. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome. É o nome, irmão. Não é os nomes, não. Não foi o nome do filho, nem o nome do Espírito Santo, não. Foi o nome de Yahweh. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém e for lá ler na Bíblia de Jerusalém, onde aparece a palavra Senhor aqui, ó, tá Yahweh. Lê lá na Bíblia de Jerusalém que vocês vão ver. Mas o nome não é Yahweh, é Yahweh. Lá aparece o tetragrama. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome de Yahweh e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mulher era Selomite, filha de Tibri, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade de Yahweh lhes pudesse ser declarada. E falou Yahweh a Moisés, dizendo, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. O Eterno falou, é para matar na hora. Por quê? Porque blasfemou. Blasfemou contra o Pai, não tinha perdão. Os pastores ensinam para você que quem blasfema contra o Pai tem perdão. Olha aí a passagem mostrando que o que Yahweh falou. Vocês estão blasfemando contra o meu Pai que está em mim, chamando ele de Beuzebu. Cuidado, que se vocês blasfemar contra o meu Pai, que é o Espírito Santo, não tem perdão. Agora onde eu quero trazer vocês aqui, meu irmão? Presta atenção aqui agora, meus irmãos. Por que a blasfema contra o Filho tem perdão? Contra Yahshua tem perdão? Simplesmente por causa disso aqui, meus irmãos. Ó. Aqui, ó. Olha o que ele vai falar aqui agora. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, se lhe há perdoado. Por que tem perdão, meus irmãos? Porque Yahshua é homem. 100%
homem. Então, quem blasfema contra ele tem perdão. Por quê? Porque ele não é o Todo-Poderoso, ele não é Ial dos exércitos. Ele não é o Todo-Poderoso. Romil, você não é o próprio Eterno, né? O Eterno não é homem, não, né, Romil? Não, aqui agora, vou trazer vocês aqui agora, ó. Oséias, capítulo 11. Oséias 11. Vamos ver se Ial é homem. Oséias 11. 11, capítulo... Aqui, ó. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou o Criador e não homem. O Eterno não é homem. No livro de Números fala, o Eterno não é homem, para que minta e nem se arrependa. Então o Eterno nunca se fez homem, nunca pisou nessa terra. Quem pisou nessa terra foi o filho de Ial, que era um ser divino, um ser celestial, que se tornou um homem, e hoje é um homem glorificado que está no céu, representando os demais irmãos que vão para lá. Então, esses pastores não sabem de nada. A Escritura diz que nós somos o quê? Nós somos, vamos pegar aqui, Romanos, capítulo 8. Vamos ver aqui, ó. Romanos, capítulo 8. Deixa eu ver se eu acho a passagem, que eu não sei se é o versículo 29, se eu não me engano é o 29, aqui, ó. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Yahshua é o nosso irmão. Se Yahshua é o próprio Criador, então nós somos irmãos do Criador, nós somos irmãos do Todo-Poderoso. Sabe nada que esses homens estão pregando. Tudo heresia. Espero que vocês tenham entendido essa palavra aí. Está desmascarado, está refutado. Não perca as outras séries aí. O nome é Séries Refutando os Pastores, mostrando que o que eles pregam é heresia. Eles fizeram vídeos aí mostrando, falando que nós estamos pregando heresia. Esse aqui disse que não queria nem ouvir e assistir os meus vídeos. É lógico que não vai assistir mesmo, não. Ele não aguenta ver os vídeos, não, porque senão ele vai ver o tamanho da heresia que ele está pregando. Vai estar desmascarado. Fica na graça e na paz do Eterno, meus irmãos.